Não ficou nada bem, Fran, foi o vídeo do governador Romeu Zema, postado nas suas redes sociais. Nós trouxemos inclusive aqui na matéria do Gabriel Borges nesta segunda-feira, em que o governador, para justificar a sua não presença no evento, no ato do 8 de janeiro, realizado pelo Poder Executivo, reunindo autoridades de diversos poderes e alguns dos governadores de estado, alegando que ia para o Congresso, aliás, não para o Congresso, ia para o Ministério para conversar sobre uma questão específica do regime de recuperação fiscal e alegando que o ato era político. Sempre importante lembrar, quem marcou na própria agenda que participaria do ato político, assim descrito, foi o próprio governador Romeu Zema. Mas não soou bem entre o governo federal, não, Fran? Pois é, Ibrahim, não soou nada bem porque a relação já estava estremecida. Na verdade, nunca se teve uma relação de fato, né? Vamos lembrar que Zema sempre foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mudada a gestão, né? A partir do momento que Lula assumiu a presidência da República, também não foi feito nenhum aceno para a conversa. O primeiro encontro que o governador teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi lá no início de janeiro do ano passado, quando também todos os outros governadores do país estavam presentes, porque era para tratar justamente da questão do 8 de janeiro de 2023, né? E o que a gente viu no final do ano passado foram tentativas. Uma tentativa do governador Romeu Zema de ir até o Palácio do Planalto encontrar o Lula. Vale a pena dizer que o presidente não sabia que o governador, pelo menos os assessores dizem isso, né? Que o governador viria até Brasília para encontrá-lo no Palácio do Planalto. Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, recebeu. E desde então o que a gente tem visto, né, Ibrahim, é justamente essa troca de farpas, eu estou usando termos mais light aqui, justamente entre não só Zema com Lula, mas também Fernando Haddad e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E nesse imbróglio todo, o que aconteceu foi que não soou de forma republicana essa análise do governo federal. Porque na avaliação deles, o 8 de janeiro não tinha nenhuma relação com a questão da dívida de Minas, e quem no final das contas quis polemizar e politizar essa questão foi justamente o governador Romeu Zema. Isso a análise de, como a gente chama aqui, os palacianos, né? Quem tá aí no entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E que o fato de Zema primeiro ter sinalizado que não ia, depois de última hora ter confirmado que ia. Então, todo um cerimonial se preparou para isso. Depois, ele nem mesmo havia avisado que não iria, de fato, ao Congresso Nacional. Isso causou um mal-estar. Aí, a cereja do bolo foi justamente esse vídeo, né? Em frente ao Ministério da Fazenda, quando todos os atores políticos estavam no Congresso Nacional. O que se deu a entender, Ibrahim, foi de que justamente o governador quis passar uma visão de que ele estaria resolvendo os problemas de Minas enquanto todos estavam num ato político no Congresso Nacional. O que, claro, a gente tinha lá Alexandre de Moraes, tinha Luiz Roberto Barroso, tinha governadores de todo o país, então era uma questão relacionada à democracia. O governador Romeu Zema, inclusive, disse, né, que é a favor da democracia e tudo, só que isso não foi suficiente. E aí, o que embola agora? É justamente um governador que precisa do governo federal para fazer andar uma reformulação do regime de recuperação fiscal, e se isso não fosse possível, ele precisaria de toda forma para tentar achar um meio termo com o governo federal, se embolando ainda mais nesse quesito. Então a gente está falando de uma dívida de 160 bilhões de reais, que por causa de um vídeo parece ter complicado ainda mais a relação com o presidente Lula e, claro, que com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Afinal, ele é digamos que o chefe da equipe econômica, né? E a partir do momento que o governador Zema grava aquele vídeo em frente ao ministério, isso também traz um simbolismo que pro Haddad, obviamente, não caiu nada bem. Eu me lembro de ter conversado com o vice-governador, professor Matheus Simões, gentilmente nos atendeu quando do início do segundo mandato Zema, e ele deixava claro não ter nenhuma preocupação e falava, olha, eu não tenho nenhuma preocupação com a tramitação do regime de recuperação fiscal, porque ele é uma questão decidida por técnicos. Vão ser decididos pelos técnicos de Minas com os técnicos de Brasília. E eu sempre acho que é muito difícil em qualquer questão que envolva, mesmo a técnica,
isolar o componente político. Estamos falando eminentemente de pessoas eleitas para fazer política, ainda que por vezes a gente queira diminuir, ou por vezes seja importante que se diminua o peso político em determinadas discussões que são colocadas à frente. Mas nessa em especial, está muito evidente que, se não tratar do componente político, o governo de Minas ficará muito possivelmente a reboque de uma decisão que talvez não seja a mais favorável a ele. Porque já há muito tempo, Fran, me parece ter deixado de ser uma questão única e exclusivamente da decisão para Minas. Porque outros estados embarcaram nessa decisão e têm já aprovado a sua entrada no regime de recuperação fiscal. Goiás, o Rio de Janeiro e também o Rio Grande do Sul. Eu ia falar Espírito Santo aqui, o Rio Grande do Sul. Então, acho que, de alguma maneira, o governador Romeu Zema está perdendo um certo tempo de uma discussão que vai se tornar maior e que talvez ele perca a margem de manobra de inserir componentes que sejam adaptados à necessidade de Minas, e daqui a pouco sai um plano que diz assim, mas esse plano cabe para Minas? Não era o que a gente esperava, mas o embrião da discussão partiu de Minas. Pois é, Ibra, e até interessante você tocar nesse ponto dos técnicos e tudo, porque a reunião que o governador teve, né, no Ministério da Fazenda foi com a chefia da Secretaria do Tesouro Nacional, mas, de toda forma, o Ministério da Fazenda já avisou, gente, nós estamos avaliando, uma resposta vai ser dada até o final de março. Então, também, de certa forma, o que se entendeu foi que houve uma precipitação do governador Romeu Zema dizendo que viria resolver parte do problema, sendo que, na realidade, esse problema ainda está sendo discutido no bojo do Ministério da Fazenda e que não era nada definitivo. Claro, é importante o governador vir fazer fazer a articulação política, mas nesse momento que esse novo regime de recuperação fiscal, ele precisa do aval de Fernando Haddad, ele precisa do aval do presidente Lula, ele precisa do apoio do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, porque depois disso, esse plano vai para lá, ali para baixo, para o Congresso Nacional, para ser votado e aprovado, se assim for. E todas essas pessoas, elas estavam no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Então, era sim possível falar de dívidas de Minas Gerais também no Congresso Nacional, se assim o governador Romeu Zema desejasse. Agora ele vai precisar correr um pouco atrás aí de Rodrigo Pacheco, que também, claro, tá surfando nessa onda, né? Para se tornar aí como o cara, né, que resolveu a questão da dívida de Minas. Fato é, Ibrahim, que a dívida continua, né? E aí fica essa indecisão, e em contrapartida, como o Gabriel Borges mostrou na Assembleia de Minas, outros caminhos também têm sido pensados. Nesse momento, a avaliação de quem está dentro do Ministério da Fazenda. Olha, uma resposta vai vir até março e é isso com que a gente trabalha. O que sair disso é muita falação, não é realidade. Isso, de novo, só ressaltando, é a avaliação dentro do Ministério da Fazenda.